Quando eu digo assim, às vezes o imperfeito feito é melhor que o perfeito não feito, né? Então, onde é que se encaixa isso? Pô, você não tem domínio de tudo, mas você vai se colocando à prova, né? Muitos advogados, muitos médicos, muitos profissionais que estão entrando no mercado, eles têm a técnica apurada. Você percebe um equilíbrio da técnica nos profissionais, mas a mentalidade não acompanha, né? Parece que foi combinado, mas não foi, de verdade. Uma reunião de negócios, reunião para poder a gente falar de projetos futuros, se transformou em um ambiente de conexão. Aqui a gente conseguiu gerar conteúdo que fugiu, transbordou a pauta principal da reunião, que foi o quê? A gente falou sobre mentalidade, sobre posicionamento. E com quem que a gente está aqui conversando? E chuta logo, imaginei quem é. Doutora Caruane. Oi! Foi rico. Está sendo rico, né? É verdade. E o Davidson também, que faz parte aqui do nosso equipe, é um sócio, um amigo, né? Na verdade, a gente estava falando um pouquinho sobre projetos futuros e a gente começou a conversar sobre algo que é comum, um ponto de conexão para todo mundo, né? Que nenhum projeto vai para frente se você não tem a primeira base, que é o que, a mentalidade. E a gente estava falando um pouquinho sobre, poxa, quantas pessoas têm um potencial gigantesco de construir algo grande e às vezes ficam paradas, barradas na mentalidade, né, Carolina? É impressionante como isso limita as pessoas, né? E a gente vê hoje, felizmente, a gente já está num momento, né, de economia social, cultural, que muita gente já tem acesso a uma faculdade. Então nós temos uma boa quantidade de técnicos, a gente já vê uma população super bem qualificada tecnicamente, mas se a gente não evolui para um nível de mentalidade, acaba que vira uma superabundância de técnicos, onde quase ninguém se destaca, onde fica ali muito na mediocridade. E aí, o que a gente precisa para acessar esse próximo nível, né? Era muito sobre o que a gente estava conversando agora. Sobre mentalidade, né? O Davidson falou uma coisa que eu achei bem legal, que ele falou que tá todo mundo obeso, como é? Com obesidade mental. Obesidade mental. É quando muitos eles só adquirem vários conhecimentos e não colocam em prática, né? E às vezes se você pegar um conhecimento e aplicar, nem que não seja todo aquele conhecimento, mas você às vezes vai ler um livro e espera ler todo para depois colocar em prática e às vezes não coloca nada. Então às vezes é melhor pegar um capítulo e aplicar, ou um vídeo, um curso. Eu falo muito sobre isso quando eu digo assim, às vezes o imperfeito feito é melhor que o perfeito não feito, né? Então, onde é que se encaixa isso? Pô, você não tem domínio de tudo, mas você vai se colocando à prova, né? Você vai se colocando ali devagarzinho, começa pela tua rede de pessoas mais próximas, né? Quer dizer, se você tem vergonha de falar em público, muitas vezes, né? Tenta buscar um curso que vai trabalhar as tuas competências, as tuas habilidades para poder melhorar a tua dicção, melhorar a tua fala, né? Te dar ferramentas técnicas, aí tu vai ficando mais seguro. Mas você não consegue fazer nada disso daí se você não tiver onde destravar aqui, ó. Né? O que você acabou de falar é o fracionamento, né, de meta. Tem um objetivo que é X, mas eu fraciono. E é o que muita gente não sabe. Parece simples, mas quando você fala, realmente é simples. Mas na prática, você vai ler um livro, ler 5, ler 10, ler 20, fica obeso mental, mas não consegue colocar em prática, porque não consegue fazer um plano de ação e um fracionamento. E muitas vezes, por que você não consegue fazer isso? Primeiro, falta de conhecimento mesmo, né, que aí entra muito na minha área, parte técnica da psicologia. E segundo, porque entram as crenças. Muitas vezes essa pessoa ela não coloca isso em prática porque ela tem a crença de que falta mais alguma coisa. A gente entra aí no perfeccionismo, na comparação. Não, eu já li 10 livros, mas se eu ler o 11º, o 15º, o 20º, então esse perfeccionismo muitas vezes ele é ativado por uma crença de fracasso, ele é uma hipercompensação de fracasso. Como eu me vejo falho, defectível, errático, sem valor, falta mais alguma coisa, o Davidson é melhor, eu não, eu tenho que fazer mais um curso, tenho que estudar mais. Como eu tenho essa baixa autoestima, né, ali lá no pilar do autoconceito, da autoeficácia, eu hipercompenso no perfeccionismo. E aí eu tenho que fazer mais um curso, mais uma mentoria, mais um livro. Só que se você não parar com esse ciclo, daqui a pouco você tá aí com 500 MBA, 500 doutorados e cadê a produtividade? Cadê o paciente? Cadê o cliente? Cadê o dinheiro? Né? Cadê
o sucesso. Seja o que ele for pra você, represente pra você. Uma coisa que eu lembrei agora também foi naquela hora que a gente estava até comentando, que muitos se travam na mentalidade dependendo do tipo de profissão que tem. Né? Às vezes acha que só tem que continuar em algumas áreas, né, que a gente estava até comentando sobre isso, e não consegue às vezes empreender ou mudar de ambiente, ou às vezes fica na mesmice, às vezes por causa de algumas situações dentro do ambiente daquela área em si que trava a pessoa, né? Então por isso que a mentalidade é importante. Isso é muito legal de falar sobre isso, porque eu sempre digo que o contexto é rei, né? O contexto, ele vai ser um auxiliar para poder te direcionar, né? E ainda falo isso. E a ambiência também influencia, mas ela não decide. Né? Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que todos nós aqui viemos de ambiências que talvez chegar onde a gente está querendo chegar, onde a gente já está, porque nós já estamos no meio do processo. Se a gente fosse comparar ao que era antes, a Carolina mostrou a foto do telefone dela, que é um ponto discutível, né? Olha aí, ó. Interessante. Olha isso aí. Isso daí, sabe o que é? Isso aqui é tipo assim, ó, é o meu ponto de gatilho para dizer assim, ó, eu vou dar meu melhor, eu vou fazer isso aqui, eu vou enfrentar isso aqui, né? É igual a frase do Del Braga, que ele postou outro dia, né? Tá desmotivado, queime os barcos, né? O que quer dizer isso? Muitas vezes porque muitas vezes você tá precisando ser empurrado, sabe? Você tá precisando se empurrar, né? Na verdade. E isso daí eu achei muito legal. E quando a gente falou sobre a ambiência, é muito sobre isso. A ambiência, ela não vai decidir por ti, mas ela pode influenciar. Mas a decisão, ela é 100% sua. Ela é 100% direcionada pelo que a tua mente, pelo que você quer. E por aquilo que você está com disposição a fazer. Que acho que isso é um ponto importante, né? Se eu cresço em um ambiente onde é esperado o fracasso, vai dar ruim, não vai dar certo, casamento não é pra mim, saber me relacionar não é pra mim, o sucesso não é pra mim. A gente vê casas onde às vezes os pais ganham dinheiro, daqui a pouco tá devendo, aí ganha de novo, daqui a pouco tá devendo. Então esse ambiente, ele é soberano, né? Ele vai implantar crenças na sua cabeça, não adianta, você vai criar sinapses nervosas, engramas neurais, você vai criar um caminho. É igual o caminho quando a gente pega para vir trabalhar. Via de regra é o mesmo. A não ser que a gente tem que passar em outro lugar ou tem um alagamento. Então o nosso cérebro, ele faz isso. O que são isso? Na prática, crenças. Né? Se eu penso em sucesso, o meu cérebro, ele vai percorrer aquele caminho ali sobre o que eu acredito que é o sucesso. Se eu não acredito que ele é pra mim, ou se eu acredito que ele é muito difícil, que eu vou ter que desprender muita energia, ou que ele é só pra você, ou só pra você, ou que Deus lá em cima escolhe os bem-aventurados ou não, né? Isso é uma crença, isso é uma questão de mentalidade. O que é que a gente precisa fazer? Precisa traçar outro caminho neural, né? Precisa traçar outra estratégia cognitiva. É como se o teu cérebro foi ter todo os neurônios fazendo com a energia pra cá. Agora a gente vai fazer isso bem aqui, né? Então é muito importante a gente entender o que a gente acredita. E a gente não para se perguntar isso. O que eu penso sobre dinheiro? Eu penso que dinheiro é isso. O que eu penso sobre sucesso, relacionamentos, produtividade, né? O que eu penso sobre ser uma boa namorada? O que eu acredito que é um bom pai, uma boa mãe, ser um bom filho? Existem crenças de funções também, né? Por exemplo, crença de ser um bom pai. Sim, você sabe que é ser um bom pai, o que não é. Na sua cabeça tem, na sua já é outra. Sim. Na sua já é outra. Então todos nós temos crenças que vão ditar, se a gente não olhar para isso, se a gente não trabalhar nossa mentalidade, vão ditar o nosso sucesso, o fracasso. E acaba sendo comportamentos repetitivos. A gente só está refletindo aquilo que a gente viveu. Porque exatamente, seguindo um padrão, né? E a mente, a nossa mente, ela tem uma predisposição meio que quase 50, 70, 80% para pensar de forma negativa. Sim, né? Isso é verdade. Parece que quando você pensa assim, tipo assim, não vai dar certo, parece que é a primeira coisa que vem. Porque vem o medo, vem a falta de habilidade para você lidar com algumas situações, né? Então o medo, o negativismo, né? Ele já entra ali, tipo assim, não vai dar certo. Calma aí. Analisa o ambiente, o contexto, as perspectivas para poder tomar a melhor decisão. Isso me lembrou uma conversa recente que eu tive ontem mesmo com a minha irmã. A gente tá num projeto novo com ela voltou de novo a gente trabalhar junto
E ela disse que hoje de manhã ela me mandou uma mensagem dizendo: isso, fui dormir meia-noite e acordei 4 horas da manhã porque eu tô com medo de não ser capaz de cumprir a designação ou a função que é pra mim exigir. Eu, calma, eu tô aqui, a gente tá junto, a gente vai aprender, a gente vai desenvolver. Então, muitas vezes, essa questão de ambiente também, de ambiente é importante, porque muitas vezes você tá num ambiente errado. E acha que tá certo porque você não conhece outros ambientes, né? Então começa a... Numa bolha, né? fica numa bolha e você acha que ali é o melhor ambiente do mundo, né? Minha esposa me ensinou uma coisa que ela diz assim: Deus, muitas vezes você eleva o nível quando você demonstra uma situação diferente que a gente nunca conheceu. Então, muitas vezes, você só tem um tipo de padrão de pai, você só tem um tipo de padrão de marido, ou você só tem um tipo de padrão de esposa e você não acha que aquilo é 100%, talvez daquela maneira tá bem. A gente acha que só aquele mundo, que só aquela possibilidade existe. Casamento não é pra mim. Como assim não é? Tem tantos casamentos que são felizes, por que o meu não vai ser? Mas quando você viveu isso a vida inteira, lá no pequenininho na sua casa, você vai formar esse caminho neural, esse padrão neural de que o amor não é pra mim. É como se Deus estivesse lá em cima dizendo assim: Davidson, tu vai ser feliz, Carlos, tu vai ser não. Não existe isso. Então por que uns são e outros não? Porque a história da pessoa vai fazendo ela criar crenças e uma única possibilidade, como se só existisse essa caneta no mundo, sendo que o mundo tem bilhões de canetas, mas eu só enxergo essa, porque a minha vida inteira eu fui treinada, repetição, para enxergar isso daqui. Isso que você falou sobre o medo, sobre a negatividade, isso foi uma estratégia evolutiva do bicho-homem. O nosso cérebro, ele precisou gravar mais eventos negativos como uma forma de autoproteção. Porque se o meu cérebro não gravasse, andar na rua eu tenho que olhar por 2 lados, porque senão eu vou ser atropelado, né? Se ele não gravasse de uma forma mais forte do que o Davidson me deu uma xícara tão bonitinha hoje, quando eu fosse atravessar a rua, eu não ia lembrar. Então nós gravamos mais eventos negativos para que a nossa espécie sobreviva ao longo dos anos. É por isso que a gente grava mais as coisas ruins. E acaba que isso fica influenciando aonde de verdade não precisaria, né? E isso, de novo, é outra coisa que a gente aprende nas mentorias e nas terapias, né? Que eu ensino. Será? Eu questiono, eu faço questionamentos na prática. Será? Eu lembrei disso, não. A cabeça de um tudo quinta série. Tá sério aqui. Aqui tudo não é aprovado na quarta. Não, mas é impressionante como essa parte da mentalidade ela é necessária em tudo. Se a gente for olhar para o mercado profissional de hoje, a gente percebe o quê? Muitos advogados, muitos médicos, muitos profissionais que estão entrando no mercado, eles têm a técnica apurada. Você percebe o equilíbrio da técnica nos profissionais, mas a mentalidade não acompanha, né? É muito medo de destravar. Eu confesso também, por uma outra perspectiva, que a gente também está vivendo sendo bombardeado com muita informação. Isso é verdade. Isso ativa gatilho de ansiedade em muita gente, comparação. Nossa, você se comparar com pessoas que têm contexto de vida totalmente diferente é muito desleal com você, sabe? E o grande problema hoje em dia que eu acho nessa questão de comparação, pegando esse gancho da comparação, é você querer ter a sua vida igual uma pessoa da rede social. Isso é um recorte, né? Então, tipo assim, ninguém posta o mal, ninguém posta bastidores, você sempre vai postar o melhor prato, a melhor ângulo, a melhor foto, você sorrindo, você não posta você chorando, são raras situações. Então, você basear a sua vida ou se comparar a outros, você bota a sua régua muito abaixo, sabe? Por exemplo, às vezes aquela pessoa ela só esconde bem os problemas, as falhas, né? a falta de caráter, a falta de princípio, a falta de habilidade. Ela só mascara, ela não transforma aquilo ali em conteúdo para rede social, né? E a gente vive dentro da rede social hoje, a gente anda dentro desse cenário, a gente vê uma pessoa com sucesso, a gente acha que também vive aquele sucesso. Não, vai devagar, ele teve um processo para você chegar até ali, sabe? E esse processo, ele começou no aqui e no agir. Porque se você, meu amigo, não basta ter fé, e se não tiver ação, não adianta. Não muda o caminho neural. Não muda, sabe? Vai continuar pensando igual, porque tu não fez algo diferente pra provar que aquela crença era mentira. Olha bem,
Rapaz, essa daí foi boa, viu? Se eu continuo fazendo tudo igual, qual vai ser o resultado? O mesmo. Se eu acredito que eu sou incompetente, não faço nada, qual vai ser o resultado? Uma falta de resultado. Não vou ter resultado positivo. Agora, se eu faço um plano de ação e se eu executo, se eu tenho um método, se eu coloco aquilo em prática, eu tenho a possibilidade de provar que o fracasso e a incapacidade era uma mentira. Porque eu fiz e teve sucesso. Ah, então quer dizer que eu sou capaz de ter sucesso. Ah, quer dizer que então isso aqui era só uma crença disfuncional. Olha aí. Isso na nossa rotina dá pra colocar, por exemplo, eu queria ter o corpo do fulano de tal. Cara, começa a ir pra academia, começa a fazer atividade física todo dia, do jeitinho que ele faz também e tal. Tenta controlar a alimentação, que você vai ver que vai dar certo. Aí isso vai também para um profissional, né? Eu tenho vergonha de gravar. A gente tá começando o vídeo, né? Que tava falando assim, ó. Não foi falando muito da câmera? Dos homens? Que era tipo assim, parece que as pessoas têm mais medo da câmera do medo que eles morrer. mais medo da exposição, de dar uma palestra, de estar em cima de um palco. Hoje, quantas vezes eu já fui convidado na palestra, dei uma crise de ansiedade assim, antes, né? Aí eu ficava segurando o microfone e andando pra não mostrar que eu tava no tremendo, né? Isso. Aí você vai dominando, mas como é que você consegue superar isso? Enfrentando. Fazendo. Sabe, se colocando na prova, se expondo. Então qual é a melhor maneira da gente quebrar essas crenças? Primeiro você precisa entender a crença, você precisa identificar e aceitar. Porque também tem gente que, não, isso aqui não é comigo não. Então você primeiro identifica, aceita, vê o quanto aquilo ali já te trouxe de coisas negativas na sua vida. Tem uma lista, pega lá. Já trouxe isso de ruim, essas desvantagens, né? Então, identificar a crença, perceber o quanto de resultados negativos ela já te trouxe na tua vida e fazer um plano de ação para chegar no objetivo específico que você quer chegar. E o objetivo ele tem que ser específico. Não pode ser assim, eu quero passar em um concurso. Não, como é que você vai fazer uma mentoria comigo, uma terapia comigo com esse objetivo? Eu não posso prometer isso. O que eu posso prometer é, por exemplo, você vai conseguir estudar 2-3 horas por dia. Agora eu vou fazer um plano de ação para você chegar a estudar de 6 a 8 horas por dia. Por quê? Porque isso vai aumentar a chance de você passar no concurso. Sim. Então as nossas metas, elas precisam ser fracionadas, elas precisam ser factíveis, né? De fato, possíveis de serem realizadas. E elas precisam fazer sentido pra gente. Porque também que a gente vê muita gente não tendo sucesso hoje. Eu atendo no consultório, nas minhas mentorias, mulheres que não têm sucesso profissional hoje, porque no fundo, meu amigo, elas não querem estar trabalhando fora de casa. Elas queriam estar cuidando da casa, elas queriam estar sendo mãe, elas queriam estar cuidando dela, elas queriam ter tempo para cuidar do marido e não queriam estar no mercado profissional. Sim. E é importante isso ser dito, porque precisa estar alinhado com os seus valores inegociáveis, porque se não faz sentido para mim, para os meus propósitos, para os meus valores, eu só vou ficar repetindo que eu tenho que ter sucesso, que eu tenho que trabalhar fora de casa, que eu tenho que ser uma super profissional autônoma, mas aquilo ali não está fazendo sentido, não está alinhado com quem eu sou e com quem eu quero. Então eu vou ficar dando muito ponto de faca, não vou ter sucesso nunca, porque aquilo ali de fato não é o que eu quero. Interessante. Eu pessoalmente, quando eu gosto de metas, né? Acho que a Carol conhece, então eu gosto muito de ter metas claras. E uma coisa que um dia me chamou a atenção, que a gente tem em comum, na verdade, o Carlos me ensinou a gostar de relógio, então trazendo aí o gancho para relógio, para não deixar perder o padrão. E uma coisa que eu achei interessante uma vez foi uma imagem que ele botou na proteção do celular dele de uma marca de modelo de relógio que ele botou para como conquista. Né? Então, o que foi que isso me disse, a gente tem que ter gatilhos que vai nos acionar pra a gente conseguir virou minha meta e alcançar aquela meta. Então eu sempre gosto de estar escrevendo, sempre gosto de estar vendo, eu sempre gosto de, no âmbito empresarial, a gente às vezes está discutindo sobre negócio aí, o Carlos, quanto que a gente vai chegar, quantos meses a gente quer conquistar aquilo, qual vai ser a nossa meta, né? Nos negócios eu gosto de ter essa visão clara, porque se eu deixar tudo solto, não tiver uma meta específica que nem você estava falando, o cérebro não entende, amiga. Ele nem grava que tu quer aquilo ali. Isso é verdade. E quando vocês quiserem tomar uma decisão, faz algo muito simples, papel e caneta,
faz uma coluna no meio, vantagem e desvantagem. E anota, escreve, não fica, amiga, porque vai ter aquela vantagem. Aí se a gente comprar aquilo, a gente vai comprar. Não fica só assim, porque no final das contas tu não consegue materializar. E o cérebro gosta mais daquilo que ele é palpável, que ele consegue, então vai lá. Qual é a vantagem da gente pegar esse cliente? Esse. Qual é a desvantagem? Esse. Aí, Carol, então eu vou tomar a decisão pela coluna que der mais de vantagem, né? Mais do que a desvantagem. Talvez, nem sempre você precisa analisar se aquela decisão é uma decisão comercial, é uma decisão emocional, porque eu lembro que no meu ambiente de gestão empresarial, o primeiro módulo era, a gente deve ou não comprar uma casa própria? E aí ele falou, olha, financeiramente não faz sentido. Então se eu fosse fazer esta ferramenta, isso é uma ferramenta da TCC, tá? Sim. Se eu fosse fazer esta ferramenta, a casa própria não ia dar check, eu não ia poder comprar. Mas ali era uma decisão que eu precisava olhar para ela e dizer, não é uma decisão racional, é uma decisão emocional que faz sentido para minha família, para eu ter uma casa do jeito que eu quero, para eu ter um conforto do jeito que eu quero. Então não necessariamente você vai olhar só para a coluna que deu mais coisas, mas é para o que faz sentido para o crescimento da empresa, se está também alinhado com os valores dos sócios da empresa. Gente, vocês estão vendo tanto de conteúdo, tanto de insight, tanto de coisa boa que saiu daqui. E que a gente tá falando rápido porque é pra falar mais coisas. Não deixar passar nada e relembrando que a gente tava conversando. Cara, massa demais, gente. Pois é isso, vamos embora fechar aqui a nossa reunião para poder a gente já pensar em como colocar isso em prática, porque é a segunda fase de um processo de crescimento, né? Conseguimos fazer aqui a conexão das ideias, agora a gente vai materializar as ideias para depois a gente transformar ela em ação. E é desse jeito que a gente consegue. Se você está com um projeto, uma ideia, com vontade de fazer algo na tua vida, anota, coloca como meta e ação pra cima, porque se você for esperar que as coisas aconteçam, você vai esperar sentado e não vai acontecer. É que nem a gente estava falando, só para finalizar aquilo sobre, às vezes as pessoas esperam Deus enviar do céu, né? Não, tu espera Deus. Então é o que eu sempre aprendi. Filho, faça o possível que o impossível deixe com a gente, que a gente resolve. É verdade. Eu tô assistindo, só pra finalizar, eu tô assistindo pela 4ª vez seguida a série de Davi. Casa de Davi, eu tô gostando demais. E tem uma hora lá que ele pergunta, na hora que ele vai começar, ele vai enfrentar a Golias. E ele pergunta se Davi, você não tá com medo? Ele diz assim, estou apavorado, mas eu vou. Se você estiver apavorado, vai, Deus está contigo. Valeu.